Então, bem-vindos, né? A Grécia, como eu disse para vocês, um dos meus destinos prediletos, não só pela parte cultural, mas também por suas belezas naturais, suas paisagens. Realmente é um destino fantástico. Espero conseguir transmitir um pouco para vocês aí desse destino. Então, começar um pouquinho, falar da geografia. Então, pensar em Grécia, a primeira coisa aí que vem à minha cabeça é um país aí de muitas ilhas e muitas montanhas, né? Então, alguns dados aí geográficos, para a gente começar a falar do destino. Então, a Grécia não é um país muito grande, aproximadamente aí 130 mil quilômetros quadrados, comparando-se aí com pequenos estados brasileiros, Santa Catarina, 95 mil, Pernambuco, Amapá. Então, relativamente, né, comparado aos estados brasileiros, é um país pequeno, tem uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, é uma população que está decrescendo, interessante esse dado também. Quando falamos aí da Romênia, já tinha colocado essa situação do leste europeu, esses países aí que fazem parte da comunidade europeia, que o jovem hoje vai procurar as oportunidades nos países aí mais ricos. Então, hoje em dia, a população da Grécia está decrescendo cerca de 0,5% ao ano, que não é uma taxa tão baixa assim, né? Então, hoje, a população da Grécia é 10 milhões, um pouquinho menos aí do que a cidade de São Paulo, que hoje tem uns 12 milhões de habitantes. Uma outra curiosidade, né, devido ao número de ilhas, a Grécia é um dos países que tem o maior litoral do mundo. São mais de 13 mil quilômetros de costa, né? Comparado com o Brasil, são aproximadamente 7.500 quilômetros. E, como eu havia mencionado, é um país de ilhas e montanhas, né? Cerca de 80% do território grego é formado por montanhas, né? E suas ilhas são cerca de 6 mil ilhas, sendo que apenas 227 são habitadas. Falar um pouquinho do relevo, né? Eu achei esse mapa interessante, a gente dá uma olhadinha aqui no relevo da Europa, começando aqui da parte ocidental, nós temos aqui ao norte da Espanha, nós temos aí o que se chama Cordilheira Cantábrica, aqui ao sul, as Cordilheiras Béticas, esse nome eu nunca tinha ouvido falar, a fronteira aqui da França com a Espanha, né? Os Pirineus, os Alpes, famosos Alpes, aqui na Itália, os Apeninos, e entrando aqui nos Balcãs, temos aqui essa pequena cordilheira aqui, que é considerada uma extensão dos Alpes, e é chamada de Alpes Dináricos, né? Então, essa pontinha aqui, próxima ao Mar Egeu, chamados Alpes Dináricos, e mais aqui à nossa direita, temos os Balcãs, e mais ao norte um pouquinho, a gente não consegue ver direito, mas temos os Cárpatos, lembra quando a gente falou dos Cárpatos, quando falamos da Romênia. Então, só uma passagem rápida aí pelo relevo da Europa, e especificamente na Grécia. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, né, a extensão dos Alpes, e mais aqui ao lado direito, aqui divisa com a Bulgária, nós temos aqui os Balcãs. Então, a Grécia faz parte, né, da região chamada de Balcãs. O nome vem do idioma turco, que significa justamente montanhas, e como a gente pode observar no mapa, né, 80% do território grego é formado por montanhas. Então, não são montanhas tão altas comparadas aí ao Elbrus, comparados ao Mont Blanc. O seu pico mais alto dos Balcãs fica na Bulgária, chamado Musala, e no território grego, o monte mais alto, né, a morada dos deuses. Então, está o Monte Olimpo, com seus 2.918 metros. Um pouquinho mais ao sul, temos também outra montanha que é bastante famosa, né, o Monte Parnaso. Muitas vezes já ouviram falar do Monte Parnaso, também fica em território grego. Então, esse mapa é bem legal para a gente entender a questão do relevo da Grécia. E essa fotinha aqui abaixo à esquerda, nós temos aí um detalhe do Monte Olimpo. A questão da hidrografia, a Grécia é um país relativamente seco, né? Não temos grandes rios, ao contrário, né? Tem muito problema de água, né? A Grécia tem problema com a questão hídrica, e a maioria dos rios mais importantes da Grécia ficam na região norte, ali na divisa da Bulgária. Então, na parte sul, principalmente aqui no Peloponeso, a questão dos rios é bem escasso, né? Um país que tem muitos problemas de água. E qual é a razão, né, de tantas montanhas e tantas colinas aí nessa região da Grécia? Porque a Grécia encontra-se, né, localizada numa área sísmica bastante relevante. A gente vê aqui nesse mapa onde ficam algumas placas tectônicas, né? Então, ali é a divisa da Turquia e a Grécia,
você tem aqui várias placas que se juntam, né? E com isso, acabamos tendo um resultado que eu até estava em dúvida, né, se deveria falar ou não, já que o nosso tema é turismo, mas eu acho que não deixa de ser uma coisa interessante, que é a questão dos terremotos na Grécia. Então, a Grécia é uma região altamente sísmica. Vamos entrar agora num site, né, da Universidade de Atenas, que mostra exatamente os terremotos que estão acontecendo nesse exato momento. Então, aqui é um site, como vocês podem ver aqui, da Universidade de Atenas, e cada pontinho desse é um terremoto. Então, as pessoas às vezes assustam, falam, nossa, eu vou para um destino, né, uma região altamente sísmica, mas eu acho legal a gente entender para deixar esse medo de lado, né? Na verdade, esse site eu descobri o ano passado, quando eu estava na Grécia e tive a experiência, né, de passar por um terremoto de 8 pontos na escala Richter, que realmente é um terremoto que você sente bastante, e depois disso eu descobri esse site aqui e estou compartilhando com vocês. Então, se a gente observar aqui o mapa da Grécia, ó, se a gente chegar aqui mais na região de Atenas, aqui é a região de Atenas, ó, esse verdinho aqui, ó, esse terremoto aconteceu, quer ver, ó, você dá uma cliquinha aqui, ele aconteceu no dia 8, às 3 da manhã, magnitude 1.1 na escala Richter, que é praticamente imperceptível, né? Ele está 8 km e 300 metros norte-noroeste de Atenas. Ele aconteceu a 8 km, né? Então é interessante esse site para a gente ver que terremotos acontecem em todo momento, né? Em toda a Grécia, ainda é um fenômeno normal e que nós não precisamos nos preocupar com isso. Aqui, ó, os terremotos. Ó. O último que aconteceu aqui, ó, próximo a Zakynthos, que é uma ilha aqui da região do Jônico, a 10 km de profundidade, magnitude 3.1, 3.6, 2.4. Então, para um terremoto ser perceptível, tem que ser aí, no mínimo em torno de 4, 4,5 na escala Richter para ser perceptível, né? Então, você vê aqui, são vários terremotos. Então, realmente é um país que vai mexer com você. Então, eu acho legal para a gente entender que, embora a Grécia esteja numa região sísmica, o país está muito bem preparado, as suas construções, então não é motivo de preocupação, né? Mostrar um pouquinho da divisão política, né? A Grécia pode ser dividida aí, meu raciocínio, a gente pode pensar na Grécia na região continental e também nas suas ilhas, né? Então você tem aqui um mapa da Grécia e eu chamo a atenção que mesmo as ilhas gregas são divididas em 7 regiões, né? São 7 divisões. Aqui no Mar Jônico, do lado esquerdo, nós temos as ilhas jônicas, né? Depois, do outro lado, deixa eu só mudar o meu ponteirinho aqui. Nós temos as Espórades, nós temos as do norte do Egeu. Depois aqui as Sarônicas, mais próximas aqui de Atenas. Cíclades, aqui do Decaneso. E finalmente Creta, que praticamente domina em uma única região. Então, quando a gente fala, né, em turismo na Grécia, vou para as ilhas gregas, é bom a gente ter em mente que são 7 regiões e são relativamente bastante distantes e diferentes umas das outras. E, pegando uma carona com esse mapinha aqui, vamos entrar um pouquinho na divisão política do país, uma breve introdução, que hoje, então, a Grécia é uma república, né, parlamentarista, ela tem um primeiro-ministro e um presidente da república. O país ele é unicameral, ou seja, não tem o Congresso dividido em 2 casas, né? No caso, deputado e senador, ele é unicameral, e são 300 representantes, sendo 250 eleitos pelo povo e 50 pelo próprio parlamento, né? E desses, então, do parlamento que é eleito, então, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então, essa é uma breve divisão política do país, que está dividido em 13 regiões, né? São 9 no continente e 4 nas ilhas. E dentro dessas 13 regiões são 325 municipalidades. Então, um pouquinho da divisão política do país. E falar um pouco de clima também. A Grécia tem um clima muito agradável, né? Muito ameno, o que torna possível o turismo aí ao longo do ano, ou seja, praticamente todo ano é possível visitar a Grécia. E uma divisão, em certa forma, simplista, né? Divide o clima da Grécia em duas formas. Você tem aqui na parte amarela e verde, você tem a parte central e norte da Grécia, que é um clima um pouquinho mais temperado continental, ou seja, você tem invernos frios, né? Verões mornos e precipitação bem distribuída. E na parte sul, ou nas ilhas, na parte mais costeira,
Aí você tem um clima mediterrâneo, né? Verões bastante quentes, invernos suaves, chove um pouquinho mais durante o inverno. Mas, enfim, é um país que você consegue desfrutar qualquer época do ano, desde turismo verão, praia, até estações de esqui, ou seja, tem muito que conhecer na Grécia. Aqui uma tabelinha aqui, só para vocês terem uma ideia das temperaturas em Atenas, né? Então, no inverno aí ela varia mínima de 6,8 graus, isso é média, né? E no verão ela pode chegar aí a 35, uma sensação térmica um pouquinho mais alta. Enfim, o clima não é um impeditivo para se visitar a Grécia. Única restrição, né, tem que tomar cuidado no inverno, muitos dos sítios arqueológicos eles fecham bastante cedo, então é uma consideração quando a gente vai visitar a Grécia. Questão da economia, rapidamente, a Grécia, todo mundo fala, né, que dentro da comunidade europeia é um país pobre, né, mas se você olhar o PIB per capita não é tão baixo assim, então cerca de 22 mil dólares, ou seja, um pouco mais que o dobro do Brasil, né, e mesmo assim os gregos estão indo para países mais ricos aí, indo para a Europa, para a Alemanha, para a França, então, embora seja um PIB relativamente alto, mas em termos de Europa é considerado um país pobre, né, com os problemas econômicos. E a distribuição da sua economia, cerca de 85% serviços, indústria 12%, principalmente indústria naval, muito forte na Grécia, e agricultura, né, azeite, azeitona, enfim. A agricultura representa apenas 3% da economia, não é um grande, digamos assim, um grande potencial da Grécia a agricultura. Agora, dentro desse setor, né, de serviço, 85%, nós temos aí o turismo crescendo muito a cada ano, são cerca de 33 milhões de visitantes em 2018, eu não consegui o dado de 2019, mas o turismo na Grécia estava crescendo aí cerca de 2 a 3 milhões de visitantes a cada ano, né? Então você tem a questão das praias, tem a questão cultural, turismo de montanha, esqui, muito próximo da Europa e relativamente barato em comparação com outros países europeus. Então, isso está realmente o turismo na Grécia está crescendo muito e representa bastante para a sua economia. Questão da religião. Não tem uma religião oficial na Grécia, mas praticamente toda a população, 90%, é ortodoxa grega, né? E a igreja grega ela não está vinculada a nenhuma outra religião. Então, não está vinculado à ortodoxa russa, à ortodoxa armênia, enfim, existe o próprio patriarca grego, que então comanda aí todo o país. Cerca de 95% então da população ortodoxa grega e uma minoria depois aí de protestantes, de católicos, judeus, um pouquinho muçulmano, enfim, esses 10% são distribuídos aí nas outras minorias. E o alfabeto grego, eu queria saber agora quem que fez a lição de casa, hein? Quem que escreveu o nome aí? Mostra na telinha aqui quem que... Ninguém escreveu o nome, hein? Pô, vocês não fizeram... Não tenho C, Polato. Meu nome vai ficar Chamila. Meu nome vai ficar Chamila, não tenho C. Tem o C. Na verdade, você tem que entender pelo som. Ou seja, se o C é som de K, usa o K. Se o C é som de S, usa o S. Tá vendo? Aí o sigma. Aí você usa... entendi. Ou CH. Mas tem o K, no caso de capa, seria Camila. Enfim. Camila com K, gostei, curti. Camila, então, você virou Shakira. Shakira. E o Aedes virou Aedes. Aedes egípcio. Bem, o alfabeto grego é um dos mais antigos, né, do mundo ainda em uso. E só tomar cuidado quando pedir para um amigo seu comprar um laptop lá na Grécia, porque pode ser que você venha com o teclado um pouquinho estranho, né? Enfim, então isso foi uma pequena introdução dos aspectos geográficos da Grécia. Então, dando continuidade, vamos falar da história, né? Falar de Grécia não tem como deixar de falar da sua riquíssima história, considerada aí o berço da civilização ocidental. Muitas vezes a gente fala, Felipe, muitas vezes a gente fala, né, da nossa civilização como sendo a principal, mas muitas vezes a gente também esquece de olhar que a cultura oriental hoje em dia são mais de 3, 4 bilhões de pessoas que têm aí uma cultura totalmente diferente da nossa. Então a gente tem essa mania de achar que a nossa cultura é a certa, mas a gente tem que entender que nós somos a minoria. Mas enfim, a Grécia, sem dúvida, foi o berço da civilização ocidental.
Então, vamos começar aqui. Na verdade, a região da Grécia é ocupada desde a pré-história, né? Mas eu vou começar aí por uma das principais civilizações que existiram nessa região, que foi a civilização minoica, né? Que aconteceu na ilha de Creta, né? E aconteceu aí cerca de 2.500 até 1.500 antes de Cristo, ou seja, 4.000, quase 5.000 anos, essa civilização que foi bastante evoluída e que, vamos chamar assim, é uma precursora das grandes civilizações e uma das precursoras também que se tornaria no futuro a cultura e a civilização grega, né? Então, essa civilização minoica, como eu disse, ela existe na ilha de Creta, né? É considerada uma das primeiras civilizações modernas nessa região, e o seu forte era o comércio marítimo. Então, ela tinha uma influência em grandes regiões ali do sul da Grécia, em todas as ilhas, até no continente, com destaque aí para o famoso rei Minos. E uma outra coisa interessante da cultura é que eles desenvolveram uma forma de escrita, a chamada linear A, que é esse primeiro tijolinho que eu coloco aqui, e que, na verdade, essa forma de escrita ela é indecifrada, tá? Ela não tem, não conseguiram ainda decifrar. Mas é sabido que alguns dos seus caracteres são silábicos e outros não. Outros caracteres são ideogramas, ou seja, o símbolo pode representar uma coisa ou uma ideia, né? Eles sabem isso, mas eles ainda não decifraram esse tipo de escrita. Depois dessa civilização, surgiu uma outra civilização muito, muito importante, que é a civilização micênica. Essa, sim, não acontece na ilha, acontece no continente, ali na região do Peloponeso, vou mostrar depois para vocês. E essa foi uma das grandes civilizações, né, em que ocorreram grandes avanços em vários setores. Então, a questão da engenharia, né, fabricação de armas, a questão das estratégias militares, a questão da construção de templos, comércio. Eles tinham relação com os minoicos, havia muita troca, né, de informações entre os micênicos e os minoicos, então existia essa troca. Eles desenvolveram um novo sistema de escrita, chamado linear B, que é esse tijolinho aqui da direita. Esse, sim, foi decifrado. A questão de organização urbana, hierarquia, a estrutura política e social, e também, né, a religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, a região micênica, eu posso chamar que, embora não seja da questão grega que a gente conhece hoje, mas foi o primórdio de tudo que surgiu posteriormente com a formação, vamos chamar assim, do Estado helênico, né, do Estado grego. Então, foram os precursores. Ainda hoje existe o sítio arqueológico de Micenas, que fica no Peloponeso. Eu não coloquei como atrativo turístico, senão ficaria muito grande a apresentação, mas é um local também fantástico que é possível ser visitado, o sítio arqueológico onde ficava aí a cidade de Micenas, ok? Depois desse período de 1100 a.C., começa um período das invasões dóricas, que vem do norte do país. Esse mapinha aqui mostra um pouquinho. E esse é um período que, finalzinho da Idade do Bronze e começo da Idade do Ferro, né, é chamado por alguns de Idade das Trevas. Até uma pessoa, eu estava vendo um vídeo do YouTube falando da evolução da escrita, que ele fala foi o período que o grego esqueceu de escrever, né? Então é um período que é considerado aí de pouca atividade cultural, né? Na verdade um declínio cultural, e há três fatores, três teorias, né, do porquê que houve esse declínio cultural. Alguns dizem que realmente teve essa influência dos dórios, que vieram do norte. Alguns dizem que nesse período tivemos alguns problemas climáticos, né? A seca, terremotos, que então as pessoas acabaram deixando suas cidades, e também uma possibilidade de uma invasão de outros povos, como a gente vê aqui no mapa, esses povos do mar, né? The Sea People. Então, eles falam também pode ser um fator pelo qual esse foi um período de pouca atividade cultural, pouco desenvolvimento cultural. Você tem uma ideia, a questão da cerâmica, né? E nesse período eles deixaram de haver escritas e figuras, mas eram somente figuras geométricas, bem simples, né? Praticamente a escrita desaparece nesse período, enfim. Então foi um período chamado de Idade das Trevas, que vai mais ou menos de 1200 a 800 a.C. E nesse período surge aí uma figura muito importante na história da Grécia, que é o Homero, né? Na verdade, ninguém sabe se Homero era uma pessoa, realmente existiu, ou se eram alguns escritores, enfim. Mas Homero é considerado um primeiro, né, grande escritor aí
das civilizações antigas, que escreveu dois poemas muito famosos, que todos já ouviram falar, né, que são a Ilíada e a Odisseia. Então, na verdade, isso acompanha toda a nossa história. Acho que quem não ouviu falar, né, do cavalo de Troia, do pomo da discórdia. Então, foram obras escritas por Homero no século X, IX, antes de Cristo, né? Na verdade, era uma cultura oral, essa questão dessas histórias. Então, outra dúvida que os historiadores têm é que se Homero efetivamente escreveu essa história ou se somente ele, né, colocou e formalizou que era de cultura oral e ele então coloca no papel o que eram essas histórias. Uma história que eu acho muito interessante, que até coloquei a imagem aqui. Vocês sabem a origem do termo pomo da discórdia? Não? Já ouviram falar desse termo? Essa é uma história muito interessante da mitologia, né? Antes da Guerra de Troia, ia ter um casamento no Olimpo, né, de uma deusa com um mortal, que era Peleu e Tétis, e convidaram todos os deuses para esse casamento, e deixaram uma deusa de fora, que era a deusa Eris, chamada deusa da discórdia, né? Então, ela ficou meio brava, né, por não ter sido convidada para esse casamento. O que ela fez? Não vou deixar barato. O que ela faz? Ela embrulha uma maçã de ouro, né, o pomo de ouro, e manda para a festa com uma cartinha, né? A mais bela das deusas, né? Para a mais bela das deusas. Aí, chega essa maçã, né? Aí Zeus pega essa maçã e fala, e agora? Para quem que eu vou entregar essa maçã? Aí cria um certo problema. E aí Zeus, na hora, né? 3 deusas do seu lado, Hera, que era sua esposa, Afrodite, a deusa do amor, Atena, sua filha, deusa da sabedoria. Para quem eu vou dar essa maçã? Falou, não, eu vou cair fora dessa responsabilidade. E aí, então, ele pede para Paris, que era na verdade, ele era filho do rei de Troia, mas na época ele vivia no campo, né, como um camponês, e ele então pede para Paris decidir para quem ele ia entregar essa maçã. Aí as deusas, né, vaidosas que são, começam a oferecer um monte de coisa para Paris. Então, ela fala o seguinte, olha, se você me escolher, eu vou tornar você o rei da Europa e da Ásia. Olha, essa é uma grande oferta, né? Depois, Atena, a deusa da guerra, não só da guerra, mas, enfim, da sabedoria e outras coisas mais, ela ofereceu para ele muitas vitórias em batalhas históricas. Na Europa também, né? Era importante naquela época. E, finalmente, Afrodite, né, escolhe. Ela oferece a ele o amor da mais bela mulher, né? Então, aí Paris ficou na dúvida de quem que ele escolhe no final, né? Contra Afrodite, difícil a gente... Enfim, e ele então dá a maçã a Afrodite e ganha então o amor da mais bela mulher. Só que tem um pequeno problema, né? A mais bela mulher era casada, que era a famosa Helena, casada com o rei de Esparta, o Menelau. Então, Paris depois ele vai até a Esparta. Ninguém sabe se ele rapta Helena ou se Helena, né, foge com ele e vai para Troia e começa toda a história, né, todo o problema da Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia foi causada pelo rapto de Helena, não sabe se foi rapto ou se ela realmente quis ir, e também essa discórdia aí causada por Eris, né, através do pomo da discórdia. E aí a história que muita gente já conhece, né, os gregos contra os troianos. Então, uma guerra que alguns deuses estavam do lado dos gregos, outros deuses estavam do lado dos troianos, e aquela coisa. Nessa guerra também tem um personagem muito, muito famoso, que é Aquiles. Muitos já ouviram falar também do calcanhar de Aquiles, né? Na verdade, Aquiles foi filho, né, desse casamento de Tétis com Peleu, e Tétis queria deixar o filho dela imortal quando ele nasceu. O que ela fez? Ela foi colocá-lo num rio, né, para um rio com águas mágicas. Como é o nome do rio? O rio Estige. Então, o que ela faz? Para mergulhar o filho no rio, ela pega ele pelo calcanhar e mergulha o filho dentro dessas águas mágicas, né, visando que ele se tornasse imortal. Só que, onde ela segurava o filho, né, pelo calcanhar, então essa ficou a parte vulnerável, né, de Aquiles, que depois então é morto pelo próprio Paris. É uma história muito interessante. Fica essa dica aí para quem quiser colocar em dias leituras, a Ilíada de Homero, né? E também uma outra obra que foi escrita depois da guerra, né, de Troia, conta a história de Ulisses, né, que na verdade o nome grego Odisseu, o retorno dele para sua terra. Então tem uma história muito interessante.
ele encontra vários seres mitológicos, várias guerras, e ele demora 17 anos, né, para retornar. Então, é uma outra obra de Homero, faz parte aí da mitologia grega. Aliás, falando de mitologia, né, as pessoas acreditavam que a Guerra de Troia era uma lenda. Na verdade, o nome Ilíada remete ao nome, antigo nome de Troia, e um historiador inglês, com essa história, começa a procurar na costa aí de onde hoje é a Turquia, né, a Ásia Menor, e finalmente encontra a arqueologia, né, eles encontram o que era considerada a cidade de Troia. Então, né, não se sabe exatamente como foi essa guerra, mas provavelmente realmente existiu essa cidade, e há vestígios então arqueológicos da real existência de Troia. Vamos continuar na história aqui, né? E falar um pouquinho da Grécia. Não dá para a gente falar, né, não falar dos deuses do Olimpo. São milhões de deuses, são vários deuses, mas aqui eu coloquei aí os mais importantes, né? Zeus, né, o principal deus de todos, Poseidon, dos mares, Atena, que é da sabedoria. Quando a gente fala que Atena era a deusa da guerra, não quer dizer a questão da violência, mas das estratégias, então das suas batalhas. Ares, esse sim, era da guerra mesmo, das batalhas. Ártemis cuidava das matas, dos animais selvagens. Hermes, o mensageiro. Hera era esposa de Zeus, é considerada a deusa da família, dos filhos, enfim. Deméter era da colheita, da agricultura. Hefesto, do fogo, da metalurgia. Apolo era da beleza, da sabedoria também, e das artes. Dioniso, das festas, do vinho, né, que depois os romanos chamaram de Baco. E Afrodite, que a deusa do amor, né? Ou seja, aqui então um pouquinho do panteão daí dos deuses gregos. Vamos lá. Depois então desse período do período micênico, tivemos aí um período de trevas, e aí então começa então mais ou menos 800 a 500 a.C., o início da Grécia Antiga, também chamado de período arcaico. Aqui é que nós podemos dizer que realmente começa a formação do que a gente hoje conhece como cultura grega, né? Então, algumas das suas características desse período são formadas as primeiras cidades-estados gregas, então, como a gente conhece, né? Atenas, Esparta, Corinto, e também surge o alfabeto grego como nós conhecemos hoje. Ele teve uma inspiração, lógico, ela teve certa influência dessa linear B, que vem de Micenas, e também teve uma certa influência dos fenícios, da escrita fenícia, que hoje, mais ou menos onde fica o Líbano. Então, é criado nessa época o alfabeto grego. E nessa época também nós temos os primeiros Jogos Olímpicos, né, que acontecem em 776 a.C., os chamados Jogos Pan-Helênicos, ou seja, que englobavam toda a comunidade grega, helênica. Esses jogos aconteciam a cada 4 anos, né? Hoje, esses jogos ficaram famosos, não o termo olímpico, que eram realizados na cidade de Olímpia, mas existiam muitos outros jogos nessa época, né? Destaque aqui para os Jogos Píticos, que aconteciam em Delfos, né? Que eram em homenagem ao deus Apolo. Os Jogos Nemeus, que aconteciam em Nemeia, que era em homenagem a Zeus. E também os Jogos Istmicos, que aconteciam em Corinto, que eram em homenagem ao Poseidon. Então, existiam muitos jogos, né? Existiam algumas modalidades, nem todas as modalidades que temos hoje, mas existiam algumas modalidades de corrida, luta, e alguns desses jogos, como é o caso dos Jogos Píticos, aconteciam também competições aí, de música e poesia, né? Então, começa nesse momento, né, uma explosão dessa questão do esporte, da competição, mas também das artes, da poesia e da música, né? Então, ficaram famosos, a cidade de Olímpia ficou famosa pelos Jogos Olímpicos, mas outros jogos existiam nessa região. E os vencedores ganhavam status, né, realmente de rockstar. Eles ganhavam prêmios em dinheiro, mas também o seu nome ficava marcado aí para toda a sociedade helênica naquela época. Então, realmente era um grande orgulho receber aí um prêmio olímpico. Alguns jogos eles recebiam coroa de louros, como nós conhecemos. Alguns jogos eles recebiam coroa de oliveira, ou seja, cada cidade tinha uma certa forma de premiar aí os seus atletas. Só para algumas curiosidades, né, algumas influências gregas nesse período. Nós temos aí um estádio, que a gente fala hoje. O que é um estádio? O estádio, na verdade,
era uma medida que eram 600 passos de Éricles, né? Então, que ficou uma medida de um estádio, que dá mais ou menos 185 metros. E esse termo estádio era também utilizado como uma medida de distância. Atenas fica a tantos estádios da cidade de Delfos, tal, fica a tantos estádios. E foi Héracles, né, na verdade, Hércules, que deu, então, 600 pés, na verdade, e acabou definindo o que era um estádio. O outro termo também que vem da Grécia é ginásio. Todo mundo já ouviu falar de ginásio, que vem de ginásio, que eram, na verdade, um ginásio, o que era? Ginásio vem dos corpos nus, que quando os atletas iam praticar e iam se exercitar, né, eles eram corpos nus e em algumas modalidades eles untavam com azeite o corpo, enfim. Então, ginásio vem de exercício com os corpos nus, como a gente vê nesse pequeno mural aqui. E aqui essa foto aqui à nossa esquerda, nós temos as sacerdotisas do templo de Olímpia acendendo a tocha olímpica. Então, até hoje, é tradição que dos Jogos Olímpicos a chama é acesa na cidade de Olímpia e depois é levada até a cidade de Sete. Então, aqui aparece aí eles acendendo uma chama. Não sei, esse ano não teremos, né? Vamos ver se Tóquio o ano que vem eles receberão a chama de Olímpia. E aquele momento, né? Não, pera um pouquinho, ainda não, mas depois que eu vou falar da Olímpia. E aqui, para vocês terem uma ideia, nesse período, né, no período arcaico, a expansão, né, da cultura grega, então nós temos aqui em laranja, o que era realmente a chamada Grécia, ou o mundo helênico, né, com a cultura grega, ou seja, idiomas, os mesmos costumes, e em vermelho aqui nós temos uma região de grande influência, tanto comercial como cultural. Então, toda aqui a região do Mar Negro, nós temos aqui a Ásia Menor, aqui, né, o oeste de hoje a Turquia, aqui o sul da Itália, a grande parte da Sicília, chamada Magna Grécia, essa região aqui, até hoje tem templos belíssimos, muito bem preservados, e chegou aí até praticamente Portugal, né? Então os gregos realmente tinham um grande domínio aí do comércio e com isso iam expandindo a sua cultura nesse período arcaico. Aqui um mapa um pouquinho melhor aqui do mais ou menos 750 a.C., né? Então nós temos aqui, só para vocês verem no mapa, aqui o Monte Olympus aqui ao norte, Tebas, Atenas, aqui as primeiras cidades-estados, né? Corinto, Micenas, Esparta, Creta, aqui Nossos, era o famoso, onde fica o labirinto, né, do Minotauro, Miletos, já ouviram falar de Miletos, onde foi escola de vários filósofos surgiram em Miletos, e Troia fica aqui em cima, onde hoje, perto do Bósforo, aqui na Turquia, aqui ficava a cidade de Troia. Então aqui a gente já vê a formação, né, das cidades-estados, Delfos, então as primeiras cidades-estados, as polis, como a gente chama, surgiram nessa época aí da Grécia Arcaica. Depois tivemos um período chamado de Grécia Clássica, que foi o período talvez de maior desenvolvimento da cultura, da arte, da arquitetura, enfim, foi um momento de ouro aí da Grécia, em especial também de Atenas, né? Então nós temos as três principais polis dessa época, né? Corinto, Atenas e Esparta. Muitas pessoas acabam às vezes associando esses três polis como sendo a Esparta era os guerreiros, Atenas era a parte cultural e Corinto era a parte comercial. Na verdade, não é tão correto você fazer essa afirmação, porque essas polis elas brigavam muito entre si, né? Era aquela coisa, né? Corintiano, São Paulino, palmeirense estão se matando aqui. Mas quando é jogo contra a Argentina, opa, somos brasileiros e vamos. Então o povo grego era mais ou menos assim. Cada polis, né, lutava bastante com os seus vizinhos, mas quando o assunto eram os invasores externos, aí sim eles se uniam para combater o inimigo externo. Isso aconteceu muito durante as guerras médicas, né, os chamadas guerras greco-persas. Então o Império Persa estava querendo invadir aqui a região da Grécia, então eles se juntaram, né, toda a comunidade helênica, e começaram a combater os persas. E são várias batalhas que ficaram famosas durante a história, né? Uma delas, a chamada Primeira Guerra Médica, aconteceu em 490 a.C., a famosa Batalha de Maratona, onde já ouviu falar, né, da Batalha de Maratona, que Grécia praticamente tinha metade ou um terço dos guerreiros que estavam nessa luta, ou seja, a derrota era praticamente
não digo que era certa, né, mas existia uma expectativa muito grande de derrota, e no final os gregos vencem aí os persas, e Filípiades ele sai correndo de maratona e vai até Atenas, então, para dar boa notícia aos atenienses: nós vencemos a guerra, e morre logo em seguida. Então ele correu cerca de 40 quilômetros, 42 quilômetros, 195, apesar que eu vi que essa medida hoje não era exatamente a distância de maratona a Atenas, mas é uma distância do Palácio na Inglaterra, enfim. Aproximadamente 40, 42 quilômetros a distância entre maratona e Atenas, daí então o nome maratona. Então Fidípides foi o soldado aí que saiu correndo para dar boa notícia. E várias outras batalhas, talvez algum de vocês já devam ter ouvido falar, né, das Termópilas, Batalha de Salamina, as Plateias, Mícleos, são várias batalhas que ocorreram entre gregos e persas. As Termópilas foi uma batalha muito interessante, que tem até um filme com aquele ator brasileiro, Rodrigo Santoro, Os 300 de Esparta, né? Que, na verdade, as Termópilas eram um vale em que os gregos estavam aguardando os persas para passar por ali, e os persas não conseguiam passar, tendo em vista que era um vale mais estreito. Então, os persas estavam tendo várias baixas aí para tentar passar por esse estreito, até que um grego traiu aí o seu povo e mostrou um outro caminho, dando a volta, e aí os persas então conseguiram chegar no outro lado desse vale e acabaram matando quase todo o exército. Na verdade, não matando quase todo o exército, porque os gregos fugiram antes, mas cerca de 300 atenienses ficaram lá bravamente para resistir a essa invasão e foram mortos. Então, esse filme 300 de Atenas, já estou contando o final, né? Deu um spoiler, mas fala aí da Batalha das Termópilas. E só falando aqui de batalha, quando se fala que Esparta eram os guerreiros, né, e Atenas não era tão bom em guerra, os atenienses eram muito bons, sim, só que em batalhas marítimas. Em termos de batalha no continente, os espartanos de Esparta tinham uma maior estratégia. Mas de Atenas, realmente, né, Leônidas era o rei espartano que lutou na Batalha das Termópilas. Temos o famoso também Temístocles, que foi o general grego, enfim. Tem muitas histórias aí das batalhas gregas contra os persas, e depois, quando os persas foram finalmente derrotados, acontecem as guerras do Peloponeso. E aí sim são as guerras entre os próprios gregos, né? Então, a Atenas tinha uma certa hegemonia aí nesse período. Nesse momento existiu até uma liga todas essas polis gregas, chamada Liga de Delfos, que eles davam dinheiro para financiar essa questão da guerra, e algumas dessas cidades-estados até acusavam Atenas de ter usado esse dinheiro para construção, para reconstrução, né, da Acrópole, e para promover aí seus festivais de arte, de música, de teatro, enfim, a famosa Liga de Delos, que aconteceu aí nesse período de ouro, né, da cultura grega. E falar do período de ouro, né, vamos falar aqui da grande evolução que teve do conhecimento e das artes nesse período, né? Então, hoje em dia, é reflexo na nossa cultura, não só na nossa, mas de todo o mundo ocidental. Então, são nomes que todos devem saber, né? Filosofia, considerado um dos primeiros filósofos gregos, né? Tales de Mileto, que viveu aí 625 a 546 a.C., da cidade de Mileto, eu mostrei para vocês no mapinha que ficava na Ásia Menor. Conterrâneo dele, Demócrito, que foi um dos precursores a falar em átomo, né? de falar que toda a matéria é composta de átomos. Então foi o precursor aí. Isso em 460, ele nasceu antes de Cristo. O grande filósofo, né? O pai de toda a filosofia, Sócrates, que não escreveu uma palavra, né? Ele acreditava sempre no diálogo, e foi o que falou a célebre frase, só sei que nada sei, né? Um dos seus alunos, que aí sim, escreveu bastante coisa sobre Sócrates, foi Platão, fundou também a famosa academia, né? Academia de Filosofia de Atenas. Então, Platão, e posteriormente, né, também foi aluno de Platão, Aristóteles. Então, imagino que era caminhar pelas ruas de Atenas nesse período, né, cruzando com essas figurinhas aí. O Sócrates ficava numa pequena rocha, que fica ali próximo à Acrópole, que se chama Areópago, que é uma rocha. Inclusive, São Paulo, quando esteve em Atenas, ele pregou nessa rocha. Então, imagina, né, todas as pessoas aí ao redor de Sócrates, discutindo, usando diálogo, aprendendo filosofia, né? Aristóteles, para você ter uma ideia,
e foi professor do Alexandre o Grande. Ó, nada mal, Alexandre o Grande teve um professor, né, Aristóteles, e ele fundou um movimento, né, chamado de peripatéticos. Em volta da Acrópole tinha um caminhozinho que era chamado peripatos, e eles ficavam, né, andando e discutindo a filosofia. Né? Então, um pouquinho de filosofia, nomes famosos. A arquitetura, né, nesse período, é reconstruído, na verdade, ou construído o atual Partenon, o grande símbolo da Grécia, talvez o maior símbolo do país, foi construído entre 447 e 433 a.C. Esse templo, na verdade, dedicado a Deus, a Atena, né, foi construído por Ictinus e Calícrates, foram os arquitetos, mas também teve uma grande influência de Fídias, que foi um grande escultor nesse período. Né? E esse templo é uma história incrível, né? Ele foi construído como templo, mas depois serviu como igreja cristã, foi mesquita, foi bombardeado, enfim, praticamente toda a história da Grécia passa aí pela Acrópole e pelo templo de Atena. Na matemática, né, alguns nomes aqui, Pitágoras, todos já ouviram falar, né? Quem já não passou aí as noites estudando o teorema de Pitágoras? Arquimedes também, né, o outro matemático. Arquimedes é um pouquinho mais recente, né? Ele é de Siracusa, ali da Sicília, mas ele é um pouco mais recente, mas sem dúvida teve essa influência aí dos pensadores aí dessa nova forma de conhecimento grega. Na medicina temos Hipócrates, também considerado o pai da medicina, e até hoje os médicos que se formam têm que fazer, né, o seu juramento, o juramento de Hipócrates. Olha que interessante que uma das suas falas, né, isso é super atual hoje em dia, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Nada mais atual para o momento que vivemos hoje, né? E também, tá aqui no finalzinho, quase não coube no slide, mas eu queria também chamar a atenção, né, para o desenvolvimento de teatro grego nessa época, as tragédias e as comédias, que eram espetáculos aí que eram feitos nos grandes teatros gregos, e que mostravam situações da vida cotidiana, ou seja, estudar a tragédia grega, estudar o teatro grego é muito da psicologia humana, para quem teve a oportunidade de já assistir alguma tragédia, alguma comédia grega, também recomendo, fantástico. E também podemos falar um pouquinho aqui, né, da criação da democracia. Né? Democracia, poder nas mãos do povo. Vamos pensar que democracia como a gente vê hoje. Né? A democracia grega não era como é hoje, não. Nem todos tinham direito a votos. Não eram só pessoas, cidadãos atenienses, com certo patrimônio, de certa origem, enfim. Mas já são as raízes do que a gente tem hoje da democracia, foram criadas aí na Grécia. A Grécia, por alguns momentos, foi governada por uma aristocracia, em alguns momentos, democracia. Então, as pessoas realmente eram eleitas. Então, todos esses conceitos, muito do conhecimento teve desenvolvimento nesse período aí da Grécia clássica. E depois, então, vem um pequeno reino aqui do norte, né, da Macedônia, príncipe Felipe, e depois o seu filho, né, Alexandre o Grande. Lembra que ele teve um professor fraquinho, né? E finalmente Alexandre o Grande ele invade toda essa região da Grécia, e não só a Grécia, e praticamente toda a Ásia. Olha esse mapa que interessante, né, o domínio do Alexandre o Grande, que ele viveu relativamente pouco, 356 a 323. Então, esse período da Grécia é chamado de período helênico, que existe uma grande influência da cultura helênica, não só na Grécia, mas praticamente em toda a Ásia, e sobre a influência aí dos macedônios. Né? Então, o Alexandre o Grande, que nunca perdeu uma batalha em sua vida. Ele foi morto pelos seus generais. Né? Ele foi assassinado pelos seus generais, ele nunca perdeu uma batalha. E vocês já ouviram falar da cidade de Alexandria? Né? Todo mundo fala de Alexandre o Grande, tem várias Alexandria. Aqui no mapa, aqui Alexandria, mais famosa, Alexandria no Egito, Tarso, Alexandreta, temos, onde mais? Temos umas 5, 6 outras, Alexandria de Carmânia, Alexandria de não sei o quê, Alexandria de não sei o quê, ou seja, o nome Alexandre tomou conta de toda a Ásia. E chama atenção para uma coisa, que o Alexandre foi o responsável, né, a introduzir a cultura helênica nessa região da Ásia, que até então você tinha os povos árabes, uma influência também dos povos aí aqui hoje o Império Persa ali do Irã, você tinha outros impérios. Então Alexandre foi o grande responsável pela introdução da cultura helênica, né, do mundo da cultura que hoje ocidental
para o mundo do Oriente Médio ali da Ásia, né? Então, esse período da Grécia Helênica, ela vai de 338, quando é formada uma Liga de Corinto, foi uma federação, né, das polis gregas, exceto Esparta, e vai até, então, a queda, vamos chamar assim, do Império Romano, do Império Grego, do Império Macedônio, vamos chamar assim, né, de Alexandre o Grande, pelos romanos. Então, 146 a.C., os romanos, então, tomam a Grécia e começam as transformações. Então, foi realmente, acho que, o período de maior ruptura, né, da história da Grécia, esse período da invasão do Império Romano. Então, algumas características aqui do Império Romano. Primeiro, né, depois dos anos 300 e 400, é implantado o cristianismo, né, nessa região, ou seja, toda a questão dos templos romanos, do politeísmo. Então, muito da cultura grega se perde com a introdução do cristianismo, né? Só para vocês terem uma ideia, né, tanto o apóstolo Paulo quanto João passaram por essa região. Paulo passou por vários locais da Grécia, passou por várias ilhas, passou por Atenas, ali próximo a Atenas, Corinto, né, tem as cartas aos Coríntios, cartas aos Tessalonicenses, que Tessalônica ali ao norte. Então, Paulo caminhou muito por essa região, pregando aí essa nova religião. E João também, o apóstolo João, ele esteve aí aprisionado na ilha de Patmos, e é onde ele escreveu, inclusive, o Apocalipse. Então, quando você visita essa ilha da Grécia, você visita a gruta onde ele, né, provavelmente escreveu aí o Apocalipse. Então, o Império Romano, então, por cerca aí de 146 a.C. até 300, 400, né, com Justiniano, a oficialização do cristianismo no mundo romano, e aí, então, praticamente toda a cultura grega, a questão dos templos, da sua religião, dos seus rituais, praticamente tudo isso deixa de existir. Então, foi uma ruptura muito grande, né, a queda do Império Grego pelos romanos. Depois, tivemos aí a queda do Império Romano do Ocidente, e começam, então, as invasões dos povos bárbaros, né, do norte da Europa. A Grécia, então, passa um período chamado de Grécia Bizantina, ou seja, a Grécia passa a ficar sob comando de Bizâncio, que na verdade era, né, a antiga Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, a Grécia passa também, né, a sofrer várias invasões de vários povos. E então, toda essa questão da cultura grega e romana, ela acaba desaparecendo nesse período. Então, como eu disse, são vários povos bárbaros. E também eu chamo a atenção, destaque aqui, a um período, em algumas partes da Grécia, que houve um domínio dos venezianos, né? Você vê aqui, principalmente no Peloponeso, chamada Ilha de Moreia, na época, de 1686 até 1715, foi domínio veneziano. E até uma informação não tão boa é que nesse período do domínio veneziano, que eles tratavam de guerras, né, com os turcos, os otomanos, que também invadiram essa região. Se eu não me engano, acho que aqui, ó, 1687, né, que os gregos, desculpe, que os venezianos, então, bombardearam Atenas, e naquela época, os otomanos, eles utilizavam o Partenon como depósito de pólvora. Então, quando um dos projéteis acertou o Partenon, houve uma grande explosão. Então, hoje, o que a gente conhece do Partenon muito destruído, se deve grande parte a essa explosão aqui, que acontece em 1687, né, que foi um tiro dos venezianos contra os otomanos, né? Então, a Grécia, que passou por um momento de vários períodos, depois, então, finalmente é invadido pelo Império Otomano. Então, 1453, a queda de Constantinopla, e aí praticamente toda a península aqui dos Balcãs, em 1460, é praticamente tomada aqui pelos otomanos, né? Então, começa um período de dominação otomana. Lembrando, como eu falei para vocês da Romênia, que da mesma forma que os otomanos tinham essa questão de invadir, eles permitiam que os povos mantivessem, de certa forma, a sua cultura, né? Era o tal do sistema Millet. Então, a questão da língua, da religião, continuaram a existir, mesmo com o domínio otomano, né? E, finalmente, em 1829, existe uma guerra, né, entre os gregos e os turcos, e finalmente, então, em 1832, os gregos finalmente declaram sua independência do Império Otomano. É considerado o primeiro país a declarar a independência dos otomanos antes do término da Primeira Guerra Mundial.
Então, em 1832, o grego, então, tem a sua independência, ou seja, né, desde a época de Alexandre o Grande, né, 338 a.C., então ficou todo esse período sob o domínio romano, os povos bárbaros, otomanos, e somente, então, em 1832 é que ele obtém a sua independência e começa, então, a formação da Grécia, que a gente conhece hoje, a Grécia moderna, né? Eles têm também a rua 25 de março deles aqui, ó, 25 de março de 21, quando começa a Guerra de Independência. E aqui, rapidamente, né, um pouco da Grécia contemporânea. Então, depois do reconhecimento da sua independência, ela se torna uma monarquia. Depois ela tem um período curto de república, foi um golpe que tirou o rei, depois uma segunda monarquia, e finalmente, em 73, é criada uma nova constituição, e que, então, a monarquia foi rejeitada e a Grécia, então, passa a ser uma república, né? Dentro desse período aqui de monarquia, né, desse segundo período, nasce aí um dos gregos, talvez mais famosos, o príncipe Philip, né, o marido da rainha Elizabeth. Ele é grego, nasceu na Grécia, né, e faz parte aí da monarquia grega e da Dinamarca também, que eram, naquela época, esses reis eram os mesmos. Então, só uma curiosidade. Então, desde 73, né, a Grécia é uma república. Em 81, ela entra para a Comunidade Europeia. Né? 2001, deixa o dracma de lado e passa a usar o euro. Olha que bacana essas moedinhas aqui da Europa. 2 euros significa o rapto de Europa por Zeus. Né? O Zeus raptou a Europa. E aqui a moeda de 1 euro, você tem aqui a corujinha, que é o símbolo de sabedoria. Né? Então, um pouquinho da história contemporânea da Grécia. E 2004 acontecem os Jogos Olímpicos de Atenas. Então, depois daqueles Jogos Olímpicos de 776, aconteceram em 1896, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, aconteceu na Grécia, e depois, 2004, repeteco. Daí você se lembra daquele corredor brasileiro da maratona, né, que foi pego por aquele padre louco, então, foi nessa Olimpíada aí de Atenas. Isso só chama atenção para um fato que eu acho muito interessante, nesse período contemporâneo, vamos chamar assim, da história da Grécia, é que, com o término da Primeira Guerra Mundial, né, o Império Otomano caiu, deixou de existir, e começa a briga, né, para tentar dividir, né, o espólio do Império Otomano. Então, existem 2 tratados, 1920 e 23, o Tratado de Sèvres, depois de Lausanne, que dividem o que era o antigo Império Otomano no que se tornaria depois, então, a Turquia moderna. E nesse primeiro tratado de Sèvres, de 1920, essa foi uma primeira divisão do que era o Império Otomano, ou seja, o Império Otomano ficou com esse pedacinho de terra aqui, o que seria hoje a Turquia, e o restante do território dividido, né, entre Itália, entre Grécia, entre França, entre Armênia, ou seja, retalhou todo o Império Otomano em vários países aí, Zona Francesa, também aqui, enfim. Depois desse tratado, começa uma revolução, né, na Turquia, liderada pelo Atatürk, né, o Mustafa Kemal Atatürk, pai dos turcos. Para quem vai à Grécia, à Turquia, todas as notas, né, turcas têm a cara do Atatürk, que para eles foi um grande general. E, na verdade, até o Atatürk ele nasceu na Macedônia, em Tessalônica. Enfim, mas ele faz uma revolução, tem uma guerra aí contra esse tratado, e, finalmente, esse tratado, em 1923, ele é revogado, e é criado um novo tratado chamado Tratado de Lausanne, né? E nesse tratado, olha como ficou a Turquia aqui. Ó. Então, olha que coisa que ele conseguiu reverter essa questão do Império Otomano, né? Então, toda aquela divisão que existia, ela passa a ser, então, praticamente tudo isso turco. Agora, eu pergunto, essa região aqui de Esmirna, toda essa região aqui próxima ao Bósforo, ou seja, você tinha muitos gregos que viviam aqui, desde a época, né, da Grécia clássica, ou seja, quando existe essa revolução do Império Otomano, da mesma forma que teve aqui o genocídio armênio, né? Todo mundo já ouviu falar talvez do genocídio armênio, também começou aqui invasão e massacre dos gregos que viviam aqui nessa região do Egeu. E nesse momento houve um acordo entre a Turquia e a Grécia para troca de população, ou seja, eles decidiram que todos os muçulmanos, os de origem turca que moravam na Grécia deveriam ir para a Turquia, e todos os de origem grega, de origem helênica que moravam na Turquia deveriam retornar para a Grécia. Os números não são muito claros hoje em dia, mas alguns dizem que cerca de 1,5 milhão
de gregos foram expulsos da Turquia e cerca de 500 mil turcos foram expulsos da Grécia. Algumas pessoas dizem que quando esses números foram contabilizados, na verdade, muitos gregos já haviam fugido em relação da Revolução Turca que aconteceu, que chegava matando todo mundo. Enfim, então, imagina, né, um país como a Grécia, que tinha depois da Primeira Guerra Mundial, recém-reconstruído, e de repente ele recebe 1,5 milhão de pessoas, ou seja, onde vão colocar essas pessoas, né, e muitos que perderam suas casas também do lado turco. Enfim, é um episódio muito interessante, se chama Troca de Populações, né, entre os gregos e os turcos, que eu acho um episódio da história contemporânea muito interessante. E vamos lá, finalmente, passear um pouquinho, né? Falei muito da história, da geografia, e vamos falar um pouquinho, então, dos atrativos turísticos. Grécia, existem infinitas possibilidades, são muitos atrativos, e eu acabei selecionando algumas coisas aqui, para que a gente tenha uma pequena ideia, um pequeno sabor da Grécia. Então, aqui o mapa da Grécia atual. E só uma curiosidade, né? Nesse acordo de Lausanne, a Turquia perdeu todas as ilhas. Então, todas as ilhas do Egeu, com exceção de 2 ilhotinhas, são turcas. Todas as demais ilhas passaram a ser gregas. Né? Então, só olhando aqui, né, o mapa da Grécia. Vamos ver, colocar um azul, acho que fica melhor. Isso. Então, aqui no mapa da Grécia, a gente dá uma olhada aqui no panorama. Vamos começar aqui por Atenas, né, a capital, a porta de entrada do país. A mais ou menos 180 quilômetros, se não me engano, deixa eu ver a distância certinha aqui. Fica 180 quilômetros, fica Delfos, que também é um importante ponto turístico aqui. Um pouquinho mais ao norte, fica aqui uma região que é também fantástica, é única, a região de Meteora. Aqui nós temos o Monte Olimpo, que é possível, inclusive, você subir o Monte Olimpo. Existem alguns trekkings aí que você pode subir o Monte Olimpo. Temos aqui Tessalônica, que é a capital da Macedônia, né, da região do Alexandre o Grande. Então, existem vários pontos interessantes. Aqui também a costa dessa região aqui muito bonita, enfim. Então, alguns atrativos turísticos da Grécia. Isso mais aqui ao norte do país. E ao sul, né, saindo aqui de Atenas, eu vou destacar mais alguns para vocês. Temos aqui Corinto, né? Temos aqui Epidauro, tem um dos teatros mais fantásticos, inclusive ainda em funcionamento. Micenas, né, aquela região daquela civilização famosa, se encontra ainda as ruínas aqui em Micenas. Náuplia, que foi a primeira capital da Grécia moderna, depois da sua independência. Temos também Olímpia aqui, que fica aqui na região do Peloponeso. Temos Esparta, eu não conheço Esparta, falam que o sítio arqueológico não é muito bem preservado, mas enfim, temos Esparta, enfim. São muitos atrativos, muitas opções, né? Sem falar nas suas ilhas, né? Nós temos aqui Creta, onde fica o famoso labirinto do Minotauro. Temos aqui Santorini, Mykonos, ficam nessa região. Aqui do lado direito, mas o mapa está aqui só por questões do recorte. Tem uma das ilhas que eu acho uma das mais bonitas, né, que fica Rhodes, onde ficava o famoso Colosso de Rhodes, que na minha opinião é uma das ilhas mais bonitas. Tem um centro medieval lindíssimo, tem também sítios arqueológicos. E centenas de outras ilhas em todo o país. Então, esse é um mapa, só para vocês terem uma ideia, né, do potencial do país. Como eu disse, né, ilhas, sol, esqui, montanha, cultura, ou seja, teatro, música, são infinitas aí possibilidades para se conhecer. Ó, aqui, tá vendo aqui Vênus de Milos, aqui a ilha de Milos. Temos aquele famoso no Louvre, a Vitória de Samotrácia. Não tem aqui, ó, a escultura que foi achada nessa ilhota aqui, Samotrácia, aqui nessa ilha grega, ilha de Lesbos. Aqui, ó, tá vendo aqui o João, o apóstolo João, ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, né? Então, são inúmeros atrativos aí na Grécia. Começar pela capital, Atenas. Então, a principal cidade do país, principal porta de entrada, o aeroporto internacional bacana. A cidade em si é pequena, são 400 km², 600 e poucos mil habitantes, e a região metropolitana são 3 milhões de habitantes. Mas como vocês podem ver aqui o skyline, até em razão da questão sísmica, né, Atenas tem muito terremoto, tem poucos prédios, é uma cidade bastante plana, né, e relativamente a população dela é pequena, 660 mil. Aqui o mapa de Atenas, só para vocês terem uma ideia aqui dos seus principais atrativos, nós temos aqui a Acrópole, né, onde fica aí o Partenon. Aqui nós temos o ginásio Panatenaico, que foi feito para os primeiros Jogos Olímpicos,
da Era Moderna. Aqui nós temos também alguns templos de Zeus olímpicos, né? Também alguns outros templos. Uma das principais áreas de turismo da Grécia ficam nessa região aqui. Ó. Você tem aqui a Acrópole, você tem o bairro de Plaka, que é um bairro cheio de lojinhas de artesanato, de restaurantes. Aqui é o parlamento grego, fica a Praça Sintagma, e temos aqui essa rua Hermou, que é um calçadão cheio de lojas, e todo esse bairro de Plaka são várias lojinhas, artesanato, restaurantes, até aqui esse bairro que se chama Monastirak. Então, basicamente, né, essa é a região principal de turismo, que você faz tudo a pé, caminha-se muito por Atenas. Aqui, nessa outra parte aqui, abaixo da Acrópole, nós temos a Ágora, que era a área pública, né, de Atenas, que também temos um sítio arqueológico muito importante. Um pouquinho mais aqui o norte, também um imperdível em Atenas, o Museu Arqueológico, né, e várias outras coisas, mas basicamente, né, a região da Grécia, de Atenas, essa é o principal região turística da cidade. Tem aqui também o Lycabettus, é o Monte Lycabettus, que é o monte mais alto de Atenas, que aqui você pode subir por um funicular ou você pode subir caminhando. Também tem uma igrejinha ortodoxa aqui em cima, você tem uma vista lindíssima de toda a cidade de Atenas. Vamos lá? Então, Acrópole, né, o grande monumento, ou seja, o cartão postal da Grécia e praticamente toda a cultura ocidental. Na verdade, a Acrópole, o topo de uma montanha, sempre foi uma região sagrada para os gregos. Ela foi ocupada aí durante muitos e muitos anos, né, coisa de pré-história. Mas o que a gente vê hoje, né, da Acrópole são essas ruínas aqui do que foi construído no período áureo, né, de Atenas, mais ou menos aí 450, século V, IV antes de Cristo, né? E o que nós temos hoje aqui são dois teatros aqui embaixo, né? O de Herodes Ático e também aqui o Teatro de Dioniso. E aqui o acesso à Acrópole você faz caminhando. Tem um piso um pouco aqui escorregadio, um pouco de mármore escorregadio aqui, enfim, mas é um passeiozinho até de certa forma um pouco puxado, pessoas de idade, cadeirantes, é um pouco mais complicado. Cadeirantes, tem um elevador aqui que é super restrito o acesso para cadeirante, enfim, mas o acesso se dá caminhando por aqui. Aí você vem aqui pelos propileus, né, a entrada do templo, e aqui eu chamo também a atenção por um templo pequenininho que tem aqui na porta da Acrópole, que é dedicado a Atena Nike. Vocês ouviram falar de Nike? Nike nada mais é do que a Atenas vitoriosa, né? Atenas vitoriosa, e ela é retratada como uma figura alada. Então, daí vem a marca, para quem não sabe, Nike, né? Na verdade, não é Nike, é Nike, e o símbolo da Nike, na verdade, é uma asa, né? Em homenagem à deusa da vitória, a deusa grega da vitória. E aqui em cima, então, temos o famoso Partenon, né? O principal templo. Como eu disse para vocês, ele estava muito mais bem conservado, até que um tiro veneziano atingiu aqui o paiol de pólvora dos otomanos e explodiu o templo. E também nós temos aqui o Erechtheion, que aqui é um templo dedicado a Poseidon e Poseidon e... esqueci. Atena? É Atena. Tanto que aqui tem a primeira oliveira, né, plantada por Atena. Porque eles queriam decidir para quem ia ser dedicado à cidade. Eles tiveram uma disputa, né, Poseidon e Atena. Ele colocou uma fonte de água e ela plantou uma oliveira. Enfim, é um templo dedicado a Atena e Poseidon. Então, esse é um resumo da Acrópole. Esse é um passeio que você faz em meio-dia, 2, 3 horas. E aqui eu ressalto a importância, né, do guia local. Realmente, a Grécia é um país que tem muita informação, e a questão dos sítios arqueológicos, se você não tiver um bom guia local, realmente vai ficar aquela situação de chegar lá e, um monte de pedra. Então, realmente, eu chamo a atenção para essa questão de um bom guia local, para que, né, dê vida aí ao que você está vendo lá na hora. Então, aqui uma outra maquete, né, do que era a Acrópole de Atenas, né, antes das destruições, ou seja, era uma região sagrada. Então, aqui eram realizados sacrifícios, ou seja, a Acrópole nunca foi habitada, sempre foi uma região sagrada, de templos, né? E aqui embaixo, sim, você tinha os teatros, enfim, mas não na Acrópole. Então, aqui o templo de Atenas. A questão da arquitetura do Partenon é uma coisa fantástica. Vocês terem uma ideia, para evitar a ilusão de ótica, as colunas são inclinadas para dentro, a base é mais larga que o topo, enfim, é fantástico você ouvir falando sobre suas medidas, as estratégias, as soluções arquitetônicas utilizadas para a construção do Partenon é algo
é algo incrível. Outro grande atrativo de Atenas, foi construído recentemente, é o Museu da Acrópole. O que acontece? Quando a Grécia passou por esse período de guerras, de revolução e tal, os ingleses tomaram conta e teve um inglês que chegou aí e, pum, levou muita coisa do Partenon, entre aspas, roubou muita coisa do Partenon e levou para o Museu Britânico. E muitos anos, né, os gregos acusam os ingleses de terem roubado essas obras, o friso do Partenon e muitas outras obras de arte. Os ingleses sempre se defenderam com o seguinte argumento, de certa forma não estava errado. Falou, olha, se a gente não tivesse levado isso, vocês não teriam condições de ter preservado, isso ia ser saqueado, isso ia ser destruído pelas guerras, enfim. Então, a forma que nós tivemos de salvar foi justamente levar. Eles falaram isso com os egípcios também, enfim. Então, os gregos nunca, né, tiveram um museu à altura para ter esses bens devolvidos, e esse museu, se não me engano, eu não lembro, ele não é muito antigo, não, 99, eu não me lembro exatamente quando ele foi construído, mas é um novo museu da Acrópole, e ele foi construído justamente como uma réplica, ou seja, dentro desse museu, ele tem 3 andares, mas dentro desse museu, um andar, ele exatamente retrata aqui o número de coluna, né, do frontão, da lateral, e aqui estão colocadas as réplicas, né, do frontão, aqui os frisos do Partenon. Existem alguns pequenos pedacinhos que são originais, mas quase tudo que está aqui hoje são réplicas, né? Eu sei que a gente tem um pedacinho que a Dinamarca devolveu, enfim, alguns museus devolveram, e a Grécia, depois que construiu esse museu, ela fala para a Inglaterra, fala, olha, agora nós temos um museu, nós temos como cuidar desse patrimônio, mas, infelizmente, a Inglaterra não quer devolver. Então, esse é um museu imperdível para quem vai conhecer a Grécia. Aqui embaixo da Acrópole, nós temos uma região chamada de Ágora. O que era uma Ágora? Como eu disse a vocês, a Acrópole era uma região sagrada, onde ficavam os templos, onde ficava a parte, né, dos sacrifícios. Ágora era onde acontecia a vida pública, onde tinha o comércio, onde as pessoas se reuniam, né? Então, isso é o que a gente tem hoje, né, na Ágora, ou seja, são pequenas ruínas. O templo de Hefesto está muito intacto, está muito bem preservado, mesmo com os terremotos, mesmo com as guerras, mas o resto, como a gente pode ver aqui nessa foto, está não tão bem preservado. Então, aí eu chamo mais uma vez a atenção para vocês, né, da importância de um bom guia local na Grécia. Aqui um detalhe aqui do templo de Hefesto. E essas 2 fotinhos aqui à nossa direita são desse museu aqui que fica aqui, que era a antiga estoa, né, que era uma área pública, tipo um coberto que as pessoas circulavam, tinha um pouco de comércio. Tem 2 fotinhos que eu acho muito interessantes. Esses pequenos caquinhos de cerâmica com os nomes escritos, até esse daqui eu estou achando uma certa similaridade aqui, Maurício Polato, sei lá se era algum parente meio distante, mas esses eram chamados esses caquinhos, né? Eram votações, que eram os ostracos, que eram votações que as pessoas faziam para banir algum cidadão grego. Então, algum cidadão grego cometeu algum crime ou fez alguma coisa errada, existia essas votações, que eram através desses ostracos, e quem, então, recebia punição era mandado, ele era expulso da cidade por 10 anos. Daí vem a palavra ostracismo, né, desses pequenos caquinhos. E aqui também, dentro desse museu, tem esses pequenos potinhos que foram encontrados numa região que ficava uma cadeia e que foram encontrados restos de veneno nesses potinhos e que, possivelmente, né, quem sabe, Sócrates pode ter tomado um desses potinhos. Para quem não sabe, né, o grande filósofo Sócrates, ele foi aprisionado e depois ele foi envenenado, né, na prisão em Atenas. Foi condenado e depois envenenado. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente vê naquela foto do sítio arqueológico, então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como era, né, o templo de Hefestos, a Ágora, enfim. Então, tudo isso é onde acontecia a vida pública de Atenas, né? Então, é fantástico. Daqui também pode passar aí algumas boas horas caminhando com um bom guia, que vai te explicar aí bastante coisa sobre todos os detalhes da Ágora. E aquele bairro que eu falei para vocês, né, nos pés da Acrópole, fica, então, o bairro de Placa, que fantástico ali, de dia, de noite, barzinhos, lojinhas, caminhar, tomar um sorvete, ou seja, é muito agradável você caminhar aí por esse bairro de Placa. Outro ponto muito importante, né, de Atenas, imperdível, é o Museu Arqueológico. Então, você tem aí achados, desde essa máscara micênica aqui do ouro, ou seja, todos os períodos gregos, né, estátuas de bronze, mármore, jarros, armas, ou seja, é imperdível também uma visita ao Museu Arqueológico. Aqui, outro ponto turístico que eu adoro em Atenas, que é o tal do Monte Licabeto. Na verdade, ele é mais alto que a Acrópole
E, como eu disse, ali tem uma igrejinha ortodoxa, consegue subir, tem uma vista incrível da cidade de Atenas. Aqui é uma foto da Acrópole para o monte, né? Você tem a vista inversa. Ó, aqui é a Praça Sintagma, onde está o parlamento. Toda essa região aqui é placa, né? Onde ficam as lojinhas, né? Aqui é a Praça Sintagma, onde fica, então, o parlamento. Aqui tem a cerimônia de hora em hora da troca de guarda, olha os guardas aqui do parlamento grego. Então, muito gostoso caminhar para essa região. Em frente a essa praça tem a Rua Hermou, que é um calçadão, também várias lojinhas. Tá. Saindo de Atenas, vamos agora, então, para a região do Peloponeso, então 80 quilômetros mais ou menos, até Corinto, né? Então, Corinto foi uma polis muito famosa pela questão do comércio e também famosa pelo canal. Na verdade, né, antigamente, para você atravessar aqui esse istmo, aqui você tinha que percorrer cerca de 400 quilômetros pelo mar, até que então decidiram fazer o canal. Antes do canal, eles já faziam a travessia de barco por aqui, eles colocavam madeiras com azeite e transportavam os barcos por terra, né? Até que os ingleses foram lá e, no finalzinho do século XIX, finalmente construíram um canal para você encurtar essa viagem aí de 400 quilômetros. Então, esse canal tem mais ou menos 6,3 quilômetros, né, e 20 e poucos de largura. Hoje em dia, praticamente, ele é muito estreito para as grandes navegações. Então, aqui tem um barquinho aqui de passageiro, né, olha como ele passa ali pelo canal, ele é puxado por um rebocador, mas hoje em dia o canal de Corinto é mais folclórico, barcos de lazer, mas em termos de uso comercial, ele já não é mais. Tudo isso foi feito à mão, né? E, passado o canal de Corinto, temos aí as ruínas, né, da cidade de Corinto. Destaque para esse templo de Apolo, essas colunas aqui são monolíticas, não são pedra sobre pedra, é uma única coluna, é uma única peça de mármore, né? E aqui, o sítio arqueológico de Corinto, temos o local aqui onde Paulo pregou, né, aos Coríntios, então é muito famoso também essa passagem aí de Paulo. Saindo não, né? Indo para o norte, agora não estamos no Peloponeso, mas subindo um pouquinho, é um dos principais pontos da história da Grécia, chamada de Delfos. Por quê? Delfos era chamado na época do umbigo do mundo, né? Zeus, ele solta duas águias, uma de cada ponto da Terra, e elas se encontram em Delfos, ou seja, era o centro da Terra, o centro do mundo. E aí ficou famoso, não só pela essa questão de ser o umbigo do mundo, mas por onde havia um oráculo. O oráculo, para quem não sabe, do Google daquela época. Então, todos os reis, todos os chefes de Estado, todos eles iam aí para fazer as suas perguntas, né, as sacerdotisas, fazer as suas previsões. Então, aí ficava o tal do oráculo de Apolo, né, oráculo de Delfos, que era uma das regiões chegou a ser uma das regiões mais ricas, né, de toda a Grécia. Como funcionava esse oráculo? Na verdade, você tem aqui onde era o templo, e diziam, né, os escritos, que as pessoas iam lá, faziam as suas perguntas, e dentro desse templo ficavam as sacerdotisas, né, as pítias, que inalavam uma fumaça e entravam em transe e davam, né, a resposta a essas perguntas. E por muitos anos as pessoas questionaram, né, se realmente era esse o local, se esse local estava correto, porque não tem nenhuma fumaça. Há estudos recentes, essas fotos por satélite, conseguiram descobrir que exatamente nessa região aqui onde está o templo, existe uma fenda, que hoje ela está fechada, mas que é uma fenda que provavelmente, então, naquela época, devia sair, né, o gás etileno, que dizem que esse gás, se você inalar, ele te coloca te dá um barato, colocavam em transe, então eles realmente comprovam, né, a existência aí do oráculo de Delfos. Mas esse lugar fica nos pés aí do Monte Parnaso, um lugar lindíssimo, né? Você tem aí, ó, aqui fica o templo de Apolo, você tinha um teatro, você tem um ginásio, então realmente é um sítio arqueológico bastante grande, e tem um museu também muito interessante em Delfos, ou seja, essa é uma visita imperdível. Tem gente que faz bate e volta, né, de Atenas, mas eu recomendo, se você for subir para o norte da Grécia, ficar talvez em Delfos ou próximo, existe uma cidadezinha ao redor, são super charmosas, aqui no topo da montanha, é um lugar lindíssimo. Então, Delfos é praticamente um dia para visitar o sítio arqueológico e o museu. Na entrada do museu, né, tem essa famosa frase, né, conhece-te a ti mesmo, que até influenciou bastante o filósofo Sócrates. Então, aqui mais ou menos como era, né, na época do oráculo. Ok? Dali vamos para outro ponto também que é bastante famoso da Grécia, Olímpia, né, onde surgiram os Jogos Olímpicos. Também a gente vê aqui um desenho, uma reconstituição de como era Olímpia. Temos o templo dedicado a Zeus, um teatro, vários templos.
Aqui a gente tem uma ideia, então, de como era a Olímpia. E aqui à nossa direita, famoso, né, estádio. Então, aqui era o estádio, lembra que eu falei, eram 600 pés de Hércules, era o tamanho de um estádio. Então, ali aconteciam os Jogos Olímpicos, né? E aqui também ficavam os ginásios, onde os atletas nus praticavam, aí faziam os seus exercícios e praticavam os seus esportes. Aqui esse mapa é interessante para a gente mostrar também que a construção de Olímpia, né, foi em vários períodos, né? Período arcaico, período clássico, período grego, enfim. Essa é uma foto de hoje, né? Então praticamente só ruínas. Então o que era o templo de Zeus, aqui o estádio ainda está aqui. E num dos momentos o Gordinho também corre.com.br, olha lá, tadã! Então, me empolguei no momento, não consegui resistir e fui concluir aí a volta ao estádio. Então, está no meu currículo a conclusão no estádio de Olímpia em 2 minutos e 5 segundos. No momento, o Gordinho também corre.com.br. Então, vamos lá. Vamos terminar, já estou um pouquinho adelantado. Outro local imperdível na Grécia, saindo um pouquinho dessa coisa de cultura grega, de mitologia grega, são os monastérios, né, bizantinos, aí do século XIII até o século XIV, patrimônio da Unesco. São 6 monastérios que foram construídos no topo de umas rochas. É uma coisa incrível, se chama Meteora, né, fica mais ou menos 350 quilômetros ao norte de Atenas. Esse para fazer bate-volta já não dá, mas é um local único, fantástico. Eu acho que ir à Grécia não pode deixar de conhecer Meteora. Então é o que eu falei, é uma paisagem totalmente diferente, foge um pouquinho dessa questão da mitologia grega, de ruínas gregas e tal, e são então monastérios ortodoxos. Então vale muito a pena conhecer Meteora. E vamos sair agora então da parte continental, né, e vamos para as ilhas. Como se deslocar na Grécia, né? Então, existem 2 formas de se deslocar. Existem os voos regionais, né, que cobrem praticamente todo o país, mas eu particularmente acho que a melhor maneira é você pegar os ferries, né? Então, você tem esses barcos aqui, alguns com cabine, outros são barcos rápidos, ou seja, a melhor maneira de você se mover aqui pelas ilhas, né, na minha opinião, é através dos ferries. Tem os horários e você pode comprar, inclusive, passes. Então, quando você for viajar à Grécia ou vender Grécia, fique atento a essa questão dos passes. Então, você tem passes, você pode usar 4 dias, 4 trechos em 6 meses, em 1 mês. Então, fiquem atentos a esses passes, né? Então, na minha opinião, uma das melhores maneiras de você conhecer a Grécia. Então, vamos dar um pulinho nas ilhas agora, né? Então, vamos começar pelo cartão postal da Grécia, Santorini, que a paisagem, é o que a gente vê aqui, é uma coisa deslumbrante. Eu, particularmente, nunca dormi aí, mas às vezes que eu fui, sempre fui com navio. Então, de certa forma, não é uma visita muito legal, porque você tem aquela coisa de 2, 3 mil pessoas descendo, ficam 2, 3 horas na ilha e depois vai embora, né? Mas, enfim, eu acho que valeria a pena ficar aqui. Realmente é um lugar fantástico, são paisagens lindíssimas. E o que eu chamo de destaque para essa ilha, né, se a gente olhar de cima, se a gente consegue ver aqui, né, um círculo muito bem feito. Na verdade, essa ilha é a cratera de um vulcão, né? A ilha de Santorini é a cratera de um vulcão, aqui a gente vê melhor. Inclusive, esse vulcão é ativo, né? Então, para quem quiser fazer um mergulho, aqui você tem passeios que você mergulha aqui na cratera, a água, inclusive, é quente, né? E você sente aí a água meio que borbulhando. Então, porque você está dentro de uma panela de pressão, literalmente. Isso aqui é uma cratera. Todas as praias daqui tem aquela areia vulcânica, aquela areia, né, um basalto preto, e aquele centrinho fotográfico, né, fotogênico que a gente vê é a ponta da ilha aqui, que se chama Ia, né? Então, essa é a região mais visitada. Ela tem o centrinho da ilha aqui, mas o ponto mais famoso, né, é essa que a gente vê nas nossas fotografias. Então, aí temos a primeira ilha, Santorini. Depois, vamos para outra ilha, a ilha de Creta. A Creta é uma ilha enorme, né? Tem vários atrativos, tem suas praias belíssimas, mas eu chamo a atenção para 2 outros pontos que são únicos nessa ilha, que são, né, o Museu Arqueológico e também o Palácio de Knossos, onde, né, ficava o famoso labirinto de Minotauro. Então, rapidamente, para quem não sabe a história do Minotauro, o rei Minos, ele queria ser rei de Creta e ele fez um acordo com Poseidon. Então, eu quero ser rei. Então, o que Poseidon fez para ele? Deu um touro para ele e falou que, ok, então você faça o sacrifício desse touro em minha homenagem e você será, então, rei de Creta. Ok. Quando
Minos recebeu esse touro, o touro era tão bonito que ele ficou tão impressionado que ele não matou o touro, ele não sacrificou. Ele pegou outro touro e sacrificou no seu lugar. E pensando que, né, Poseidon não fosse descobrir essa farsa. Aí Poseidon descobriu, ficou doido da vida com ele. Em vez de tirar o trono de Minos, ele fez ao contrário. Ele fez que sua esposa se apaixonasse pelo touro, né? E com isso ela teve um filho desse touro, e do filho dele era meio homem, meio touro, que foi o Minotauro. E aí, com medo e certa vergonha, né, de mostrar esse filho, o que Minos faz? Ele constrói, então, o labirinto e coloca o seu filho dentro. Seu filho não, né? Filho do touro com a sua esposa, coloca o Minotauro dentro desse labirinto. Nessa época, Atenas havia perdido uma batalha com os cretenses, com os minoicos, então eles foram condenados a entregar todo ano 7 homens e 7 mulheres para serem sacrificados no labirinto, serem sacrificados para o Minotauro. E num ano, teve um herói, né, que decidiu fazer parte desse sacrifício, que era Teseu, né? Então Teseu, ele decide, então, que era um príncipe, né, ir lá para matar o touro. E então ele vai até Knossos, e lá ele se engraçou com a filha do rei Minos, que era Ariadne. E Ariadne, então, para ajudá-lo, ela lhe dá uma espada e um novelo de lã, que então ele vai entrar no cemitério, ele vai entrar no labirinto e finalmente ele mata o Minotauro. Então no final ele volta, né? E no final ele se casa com, né? Na verdade tem um caso meio enrolado aí com a Ariadne, tanto que nós temos a expressão, né? O fio de Ariadne, né? Então, ou seja, a Ariadne deu o fio para que ele pudesse sair do labirinto, então mata o Minotauro. E também tem uma história interessante que na volta para Atenas, ele tinha combinado com o pai dele, que era o rei Egeu, ele tinha combinado com o pai dele que se ele vencesse o touro, ele hastearia uma bandeira branca no seu navio. E quando ele volta para Atenas, ele estava tão empolgado com a sua vitória que ele esqueceu de hastear a bandeira branca. E o pai dele, então, vendo que estava a bandeira preta hasteada no seu navio, ele acha então que o filho morreu e se joga no mar. Então daí vem o nome aí do mar Egeu, vem do nome do pai de Teseu, que matou o Minotauro. Enfim, vamos lá, continuando em Creta. Então aqui algumas vistas de Creta, temos aqui praias belíssimas, museu arqueológico, tem esse disco aqui que não foi decifrado, se alguém quiser se aventurar aí, então, para desvendar essa escrita, então um pouquinho de Creta. Depois, uma das ilhas que, na minha opinião, eu acho mais bonita, Ilha de Rhodes, né, que é uma ilha que tem toda murada, essa região, onde ficava o antigo Colosso, né, o Colosso de Rhodes ficava aqui, ó, ficava nessa região aqui, mais ou menos, né? Então, é uma cidadezinha medieval lindíssima, é difícil você retratar em fotos, mas, na minha opinião, é uma das ilhas mais bonitas da Grécia. Por 2 motivos, em razão dessa citadela medieval aí, né? E também por um sítio arqueológico que chama Lindos, que também é um sítio arqueológico, aí sim, aí grego, com templos, como se fosse uma acrópole, na verdade é uma acrópole, né? Acrópole de Lindos. Tem um centrinho aqui, o acesso para essa acrópole de Lindos. Então, tudo isso na Ilha de Rhodes. E também, lógico, praias belíssimas, é um dos pontos que eu acho imperdíveis na Grécia. E, finalmente, aqui, falar de turismo nas ilhas, eu tenho uma foto de uma ilha que eu não conheço, mas é considerada a praia mais bonita do mundo, que fica na ilha de Zakynthos. Isso é no Mar Jônico, ali do outro lado da Grécia. Então, só para a gente ter um gostinho a mais de ilhas gregas. E falando em gostinho, né, concluindo a nossa apresentação, não dá para deixar de falar da gastronomia grega, que embora tenha muito da gastronomia mediterrânea, muito peixe, muito fruto do mar, muito azeite, nós temos alguns pratos típicos, né, a famosa moussaka, que é a lasanha de berinjela, temos o tal do gyros, né, o famoso churrasquinho grego, que eles embrulham no pão sírio, né, no pão pita, famosa salada grega, temos aqui o polvo, a vinagrete, temos iogurte com mel, temos barbecue, ou seja, a gastronomia grega vale muito a pena e me deu água na boca. Pessoal, então, Efcaristó Parapoli, muito obrigado a todos pela atenção, espero que todos tenham desfrutado um pouquinho dessa viagem aí à Grécia.